tarde. Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Gosto em reencontrar-vos. Nós reunimos hoje o Conselho de Ministros e voltámos a aprovar um conjunto de medidas, remeto para o comunicado para algumas delas, mas duas grandes medidas que são duas verdadeiras reformas de alcance muito profundo e muito ambicioso. Na área do ensino superior, uma transformação que o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação detalhará, e na área da cibersegurança. Eu, por isso, dedicar-me-ei em seguida a explicar o conteúdo dessa reforma, dessa mudança, e depois passarei a palavra ao Sr. Ministro da Educação para detalhar essa reforma muito profunda e muito intensa, estrutural verdadeiramente na área do ensino superior, que promove a autonomia, a capacidade, a abertura, a competição, a qualidade das instituições de educação do nível superior. Seguir-se-lhe-á seguramente o processo legislativo, uma discussão parlamentar. Nós temos noção que as propostas que apresentamos são ambiciosas, por isso vão fazer correr muita tinta, vão ser muito discutidas, mas os portugueses podem saber que este governo reformista está preparado para enfrentar o imobilismo. Indo à reforma profunda no quadro da cibersegurança. O que aprovámos hoje foi o novo regime jurídico, em linha com a transposição de uma diretiva europeia, mas que cria um novo regime de cibersegurança em Portugal, depois de uma consulta pública onde recebemos 149 contributos. Porquê é que é importante? Por isto. Em Portugal, tal como em outros países, no ciberespaço há ataques, agressões que são muito perturbadoras para as vítimas e mesmo para a comunidade. Sejam ataques de delinquentes individuais, de crime organizado, mas também de estados hostis. Acontece em Portugal como acontece em vários outros países. Portugal, sendo um país também geralmente seguro no ciberespaço, tem sofrido, e várias vezes de forma visível para todos, ataques e agressões relevantes que nós temos que combater. E é muito importante porque, apesar desses ataques e dessas agressões poderem ocorrer num espaço digital, elas podem ter mesmo consequências muito profundas na nossa vida e no nosso dia-a-dia. Os hospitais podem ter serviços que param, os aviões podem ficar parados e os voos cancelados, as pessoas podem deixar de conseguir fazer pagamentos, compras, podem deixar de conseguir fazer transferências ou levantar dinheiro. Podem deixar os médicos de conseguir emitir receitas médicas. Há muita coisa da nossa vida física que pode ser parada e suspensa por causa de um ataque no espaço ciber, já para não falar da dimensão da violação da privacidade dos dados e da confidencialidade dos dados que cada um tem. E, portanto, porque o mundo do ciberespaço tem registado níveis crescentes de agressividade e de hostilidade, porque esses ataques podem se tornar grandes perturbações para a nossa vida física. E porque as entidades portuguesas, sejam as públicas, sejam as empresariais, estão, na sua generalidade, ainda num nível de proteção e de segurança insuficiente, era necessário dar este passo de robustecimento muito significativo da cibersegurança em Portugal. Ao longo dos últimos meses ouvimos muitos debates sobre segurança. Todos eles foram sobre a segurança no espaço físico e na vida física. Mas é também muito importante este compromisso com a cibersegurança e, por isso, tomarmos medidas decisivas. Este regime jurídico que agora aprovamos, esta proposta de lei para enviar para o Parlamento, por um lado, reforça muito a capacidade e a robustez dos sistemas informáticos e digitais e das defesas
de empresas e entidades públicas em Portugal, por um lado, robustece o nível de segurança, aumenta os poderes de supervisão, alarga as obrigações e os deveres que as empresas e as entidades públicas têm para proteger a sua atividade e as suas bases de dados no espaço e os seus sistemas no espaço digital. Por outro lado, uma opção típica deste governo, diferente de muitos dos governos europeus, queremos fazê-lo reduzindo ao máximo os custos de contexto, simplificando a legislação, facilitando a vida às empresas e aos cidadãos. E por isso queremos mitigar, dentro do possível, os custos de investimento, os custos de funcionamento, os custos de burocracia. E isso se manifesta designadamente com a adoção de um sistema de classificação automática e por níveis das várias entidades que não precisam de iniciar um processo administrativo para serem classificadas e perceber que tipo de medidas são adotadas, processo simplificado, com uma escala de diferentes níveis de criticidade, em função de serem infraestruturas mais críticas e serviços mais críticos, têm que ter mais medidas, elas estão previstas de forma geral, e procurando mitigar também o nível de deveres de reação e de meios disponíveis de cibersegurança em função da criticidade das infraestruturas e dos sistemas e dos serviços que são prestados. Esta foi uma consulta pública, como vos disse, muitíssimo participada. Nós tivemos que estender porque havia um interesse tão grande. 149 contributos que levaram a algumas alterações relevantes. Eu queria também destacar, entre essas várias medidas que adotámos, também soluções inovadoras e criativas, como a exclusão de responsabilidade criminal no chamado ethical hacking, quando há se quiserem, uma função e uma atuação de prevenção, de identificação de vulnerabilidades com intrusão, mas sempre com o benefício, com a vantagem e com o interesse de proteger os sistemas que estão informáticos de um terceiro. Ou também um regime jurídico que permite a proibição de fornecimentos e fornecedores e equipamentos de elevado risco para a segurança nacional. E, portanto, um conjunto amplo de medidas num regime longo, que naturalmente iremos discutir com o Parlamento, mas de uma versão já muito robustecida, que coloca Portugal entre os primeiros a ter o seu novo regime jurídico de cibersegurança, avançado, mas tendo um grande equilíbrio entre nível muito elevado de proteção e de segurança, que vai implicar um grande esforço e uma grande adaptação ao nível nacional e custos, mas, por outro lado, procurar mitigar ao máximo esses custos. É, portanto, uma reforma verdadeira de um espaço que tem sido esquecido e que só nos lembramos quando vamos ao telemóvel, quando vamos ao computador, quando vamos à caixa de multibanco, quando vamos para o aeroporto e, afinal, algo não funcionou. E algo está parado. E o que é que aconteceu? Foi um ataque, uma negação de serviço, um ato hostil, quando os dados foram retirados, quando as passwords foram roubadas ou apropriadas por um terceiro, e nos preocupamos, e nós temos, obviamente, que ter aqui, num tempo novo, novas respostas de um governo, também no ciberespaço, profundamente comprometido com esse compromisso inabalável com a segurança. E passava agora a palavra ao Sr. Ministro da Educação para apresentar a verdadeira reforma que introduzimos com muita coragem e ambição para o ensino superior. Sr. Ministro. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Peço desculpa que estou só aqui a sintonizar. Nós iniciámos o processo de revisão do regime jurídico das instituições de educação superior, como lhes queremos chamar agora, educação em vez de ensino, no verão passado. Tivemos 25 auscultações, ouvimos várias vezes o Conselho de Reitores, o Conselho Coordenador das Instituições Politécnicas, o Conselho Nacional de Educação, a Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, associações e federações académicas, os sindicatos, diversas entidades e todos os partidos políticos, ouvimos todos os partidos políticos, e em dezembro apresentámos uma versão escrita que, entretanto, depois de recebermos os contributos de todas estas entidades,
refletimos numa nova proposta que voltámos a discutir com o CRUP e com o CSISP na semana passada e que aprovámos hoje em Conselho de Ministros. O RGES está em vigor desde 2007, o mundo mudou muito desde essa altura, Portugal mudou muito e as instituições de educação superior também mudaram muito, tornando desajustado o atual regime jurídico da educação superior. E por isso era urgente fazer esta mudança. O país precisava desta mudança e, de facto, tivemos demasiado tempo sem fazer esta adequação. Eu vou fazer a apresentação das principais medidas, mas para já gostava de salientar alguns dos pontos mais emblemáticos da mudança desta reforma estrutural que estamos a apresentar. A primeira diz respeito a um reforço muito relevante da autonomia das instituições de educação superior. Em primeiro lugar, a autonomia para executarem as suas estratégias, para definirem as suas estratégias de médio e longo prazo, respondendo àquilo que são os desafios da sociedade, das regiões onde estão implantadas, da nossa economia, da Europa. Por outro lado, o reforço da autonomia dos instrumentos necessários para implementar essas estratégias. De facto, o nosso sistema atingiu uma maturidade, tem uma qualidade neste momento que o regime jurídico que existe é demasiado rígido e restringe a sua capacidade de ir mais além e de, em muitos casos, concretizarem a ambição que têm. Uma outra mudança profunda que fizemos é o modo de eleição do reitor ou do presidente, que passará a ser feito por eleição direta após uma pré-seleção pelo Conselho Geral. Definimos também a possibilidade, os termos em que os institutos politécnicos podem passar a universidades politécnicas. Mantemos o sistema binário. O sistema binário continua a ser relevante, mas permitimos que as instituições evoluam, progridam, se ajustem àquilo que são os desafios que enfrentam e que não fiquem presos numa caixa, que é aquilo que neste momento acontece. Por outro lado, gostava também de enfatizar as medidas de combate à endogamia que introduzimos nesta proposta de revisão, bem como uma mudança também muito significativa no nosso sistema, que é a abertura, a possibilidade de termos agências europeias de acreditação e avaliação a acreditarem, a avaliarem as nossas instituições e os nossos cursos. Isto é, deixa de ser um exclusivo da agência portuguesa, da A3Es, o que é uma mudança também muito significativa. Eu vou dividir aqui a minha apresentação em 4 partes. A primeira diz respeito à organização do sistema e como é que o definimos, que é a questão do sistema binário, depois a questão da autonomia das instituições de ensino superior e depois as alterações ao nível da governação e depois alterações pontuais que vão também ter um efeito muito significativo no desempenho das instituições. Em relação ao sistema binário, como eu dizia há pouco, nós mantemos o sistema binário e mantemos o sistema binário porquê? Porque a divisão, de facto, entre universidades e politécnicos ou instituições de natureza universitária e politécnica faz sentido, sobretudo, para salientar a importância de garantirmos uma oferta formativa vocacional, técnica avançada, mais ligada àquilo que são as necessidades imediatas das empresas. E é importante que isso fique vincado. E essa era a divisão que existe neste momento no nosso sistema, que o torna binário entre universitário e politécnico, mas como eu dizia há pouco, ele deixa de ser estanque, deixa de ser rígido, e nós vamos poder ter instituições politécnicas que passam a universidades politécnicas, vamos poder ter universidades politécnicas que passam a ter escolas universitárias e vamos poder ter universidades politécnicas que passam a universidades simplesmente. Qual é que é a distinção entre as universidades e as universidades politécnicas? É que as universidades têm uma oferta formativa que é predominantemente uma oferta científica, enquanto que as universidades politécnicas têm uma oferta formativa que é predominantemente vocacional ou técnica avançada, sendo que ambas, as universidades e as universidades politécnicas, podem conferir o grau de licenciado, o grau de mestre e o grau de doutor. E é isso que as diferencia dos institutos politécnicos, que apenas podem conferir o grau de licenciado e o grau de mestre. Nós vamos ter, com esta possibilidade de mudança nas instituições, mais diversidade, vamos ter mais competição e vamos ter, certamente, muito mais inovação no sistema.
precisamente porque o sistema se vai tornar mais dinâmico, e é importante dizer-vos que o sistema neste momento já tem muita dinâmica. Nós temos muitas propostas de reconfiguração do sistema que vêm das instituições, e o enquadramento que estamos a dar vai permitir realizar muitos desses projetos que as instituições têm, e por isso nós também redefinimos as regras para a integração, a fusão e a colaboração, consórcios entre universidades, politécnicos, universidades públicas e universidades privadas. Por exemplo, até agora não era possível integrar uma universidade privada numa universidade pública. E, como sabem, há essa intenção numa universidade, que é a Universidade Nova de Lisboa, de integrar uma instituição privada que é o ISPA, e o novo regime jurídico que nós propomos vai permitir que isso aconteça. Se isso é bom para as duas instituições, se elas pretendem as duas fazer isso, e se isso contribui para uma maior solidez da nossa rede de ensino superior, não há razão para não fazer essa mudança, e por isso nós damos essa flexibilidade. E por isso o sistema vai passar a ter esta organização, se for aprovada a nossa proposta. Temos instituições de natureza universitária, que são as universidades, e depois temos instituições de natureza politécnica, que são as universidades politécnicas e os institutos politécnicos. Qualquer mudança na natureza ou no tipo terá que ser feita por decreto-lei e com um parecer das entidades de avaliação do ensino e da avaliação da investigação, e é um parecer obrigatório. Mas, obviamente, a decisão é uma decisão política, porque tem a ver com a redefinição da rede. Quem define a rede é, obviamente, o Governo, tem que ser o Governo. Passando à questão da autonomia, como eu vos dizia, o fundamental na autonomia é que as instituições que conseguiram resultados extraordinários nas últimas décadas foram, certamente, um dos motores, eu considero, o motor mais importante de transformação da nossa sociedade e da nossa economia, seja ao nível da qualificação das pessoas, seja ao nível da geração de conhecimento e de inovação, e são também essenciais para que essa transformação continue. E para isso elas têm que ter mais autonomia, porque aquilo que elas conseguiram foi dentro de um quadro jurídico que é relativamente restritivo e que muitas vezes limitou a capacidade de realizar a ambição que os dirigentes dessas instituições têm. E por isso aquilo que nós pretendemos é precisamente dar espaço às instituições para realizarem essas ambições. Podem ser mais regionais, podem ser nacionais, podem ser internacionais. E, felizmente, no nosso sistema nós temos uma grande diversidade de instituições com projetos muito diferentes. Temos algumas que procuram uma afirmação a nível mundial, procuram o Nobel, querem ter um Nobel, querem criar as condições para que haja um Nobel em Portugal. Temos outras que estão mais focadas em oferecer formação vocacional, em áreas onde ela é muito necessária, com uma grande ligação às empresas. Temos outras que são projetos regionais muito amplos, outras mais especializadas, outras mais diversificadas, e é isso que nós queremos criar. É espaço para que tenhamos estratégias muito diferentes e que daí resulte, de facto, mais diversidade e mais inovação no nosso sistema. Para isso, é necessário que tenham também mais autonomia no uso dos instrumentos. A autonomia está consagrada das instituições de educação superior, está consagrada na Constituição, mas, de facto, há um conjunto de legislação, incluindo no atual RGES, que limita a capacidade das instituições de gerirem os seus próprios recursos. E por isso aquilo que nós estamos a fazer é, em primeiro lugar, garantir uma estabilidade e uma previsibilidade orçamental. Isto é, qualquer alteração legislativa que resulte numa redução da receita ou num aumento da despesa será automaticamente compensada por uma transferência do Orçamento de Estado. Deixamos de ter os contratos que anualmente eram assinados, negociados entre o Governo e as instituições. As instituições têm que ter previsibilidade e estabilidade, têm que ter as regras muito claras do seu financiamento e qualquer alteração legislativa que afete a sua situação orçamental tem de ser automaticamente compensada. Na gestão de pessoal, há uma burocracia que me obriga, por exemplo, a assinar centenas de mobilidades intercarreiras das instituições. Isso vai acabar. Isso passará a ser uma responsabilidade das instituições, obviamente respeitando os limites orçamentais que estão impostos, mas não haverá essa carga burocrática para as instituições e para os serviços centrais do Governo, da administração pública e do Governo. E, finalmente, uma dimensão muito importante, que tem a ver com um recurso muito importante que as instituições têm e no uso do qual sentem muitas dificuldades, que é a flexibilidade, que deixa de carecer de autorização governamental, nomeadamente ao nível do Ministério das Finanças, para usarem o seu património. Desde que o património seja para ser investido com fins educativos,
de investigação ou para residências universitárias, as instituições têm autonomia para fazer uso desse património, que é o que não acontece neste momento, com muito património que está abandonado, que não está a ser rentabilizado pelas dificuldades que existem na sua utilização. Ao nível da governação, é uma mudança muito significativa. Nós valorizamos muito o Conselho Geral. É muito importante dizer que nós estamos a fazer uma reforma profunda do regime jurídico, mas nós não estamos a rasgar o anterior regime jurídico. Nós respeitamos muito essa reforma. Foi uma reforma que foi um avanço na governação das instituições, mas está desatualizado. E o que nós estamos a fazer é atualizar com mudanças que o legislador de 2007 tinha previsto que deveriam ter acontecido 5 anos depois. Infelizmente, só estão a acontecer 18 anos depois e somos nós que estamos a fazê-las. E, por isso, vamos manter um papel muito relevante para o Conselho Geral, em que os membros externos têm um papel muito importante no Conselho Geral, que é uma dimensão de abertura das instituições ao exterior. Vamos eliminar uma série de conflitos de interesse que têm diminuído a credibilidade do órgão. Eliminamos um conjunto de conflitos de interesse que existem atualmente, tornamos muito mais claro qual é que é o papel do Conselho Geral. Ele vai continuar a participar na eleição do reitor ou do presidente, mas não faz a eleição final. O que faz é uma pré-seleção dos candidatos que depois são eleitos por eleição direta dentro da instituição. Há também aqui uma novidade na eleição, que é introduzirmos os ex-estudantes. Os ex-estudantes com os quais as instituições não têm em Portugal grandes ligações, é variável, mas de uma maneira geral não tem havido essa capacidade de aproveitar esse enorme potencial de ligações que existe na comunidade que foi formada nas instituições. E nós pensamos que ao introduzirmos este corpo eleitoral, através do incentivo que os candidatos vão ter em mobilizar essa comunidade, vamos conseguir finalmente que as instituições aprofundem a relação com os seus estudantes. Isso vai ser trazer relações para dentro das universidades, uma maior ligação à sociedade, à economia, e também penso que há muitas oportunidades que poderão surgir por essa via. Em relação, só um último ponto de mudanças também que estamos a fazer, que considero que vale a pena destacar aqui nesta apresentação. Nós vamos, na próxima semana, apresentar o Conselho Nacional de Inovação Pedagógica para o Ensino Superior, no dia 14 de fevereiro. Vamos ter uma conferência inaugural, em que vamos apresentar os membros desse Conselho. Esse Conselho passa a fazer parte dos órgãos de aconselhamento do Governo formalmente no regime jurídico. É uma dimensão importante. Densificamos muito o papel do provedor de estudante, que é uma figura que foi introduzido pelo atual RGES, mas que o seu papel variou muito de instituição para instituição e havia zonas cinzentas sobre qual era o seu papel e o perfil do próprio provedor, e por isso densificamos mais essa dimensão, que é muito importante. E depois temos 2 medidas que eu penso que também são emblemáticas da mudança que nós queremos para o nosso sistema. A primeira visa combater a endogamia. A endogamia em Portugal, em algumas faculdades, atinge os 100%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que 100% dos doutorados dessa instituição foram doutorados pela própria instituição. Isso limita a diversidade, limita a inovação, limita muitas vezes a liberdade académica. E a liberdade académica é o valor mais importante de qualquer academia. Um investigador, um docente que esteja de alguma forma restringido na sua liberdade, está limitado na sua criatividade, na sua capacidade de contribuir para a mudança do país, e por isso é muito importante promover essa diversidade. Obviamente isso é uma mudança cultural, mas nós queremos introduzir uma dimensão jurídica que acelere essa mudança e que ajude de facto a tornar as nossas instituições mais dinâmicas, mais criativas. E depois também penso que esta é uma mudança muito importante. A criação da A3ES foi uma mudança importante no nosso sistema, foi introduzir uma agência para acreditação e avaliação, mas é uma agência que, de facto, também o seu regime não foi alterado nos últimos anos, é algo também que temos que pensar, mas fazemos uma mudança aqui que se justifica. Como sabem, há da parte da Comissão Europeia, o grande objetivo de criar graus europeus, que são graus em que os estudantes farão a sua formação em vários países, em instituições de vários países, e nós estamos a propor que a partir do momento em que um país, imaginem, uma instituição portuguesa tem uma parceria com Espanha e com França, com instituições desses países, quando um desses países acreditar ou avaliar o curso, ele está acreditado e avaliado. Não é preciso haver acreditação ou avaliação pela agência portuguesa. E isso vai introduzir também outros olhares sobre aquilo que é a qualidade.
Isso vai-se aplicar não apenas aos graus europeus, vai-se aplicar na nossa proposta à avaliação das instituições e à avaliação dos cursos. O que quer dizer que nós vamos introduzir também aqui inovação, concorrência, se quiserem, neste processo, que é um processo muito importante, obviamente, para a qualidade do nosso sistema educativo. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então às vossas questões, grupos de 2, como habitual, começando pela Agência Lusa. Boa tarde, Mariana Queira, da Agência Lusa. Uma primeira pergunta em relação ao RGES, esta questão do combate à endogamia. Eu queria perguntar como é que se vai operacionalizar esta limitação, se isto se aplica aos estudantes que estão já neste momento a frequentar o doutoramento ou só para aqueles que iniciam o doutoramento depois da entrada em vigor do novo regime. Queria aproveitar também para perguntar se seria possível esclarecerem se a atribuição do prémio salarial de valorização das qualificações vai ter continuidade e em que moldes, por exemplo, se deixa de ser cumulativo com o IRS jovem, como aconteceu no ano passado, e nesse caso, se essa limitação se aplica apenas àqueles que fizerem o pedido a partir deste ano ou também àqueles que fizeram o pedido no ano passado e, portanto, que já estão a receber o prémio. Obrigada. Muito obrigado. CMTV. Boa tarde, João Reis Alves da CMTV. Voltar atrás à questão da cibersegurança para tentar perceber melhor, mais a fundo, o que é que está o Governo a planear fazer aqui, também no sentido de, por exemplo, para combater o ciberbullying. Também houve um caso que foi muito divulgado, que era um grupo do Telegram, salvo erro, onde se partilhava imagens íntimas de antigos relacionamentos, e saber como é que o Governo vai mesmo aplicar estas mudanças na cibersegurança, saber mais a fundo o que é que se vai realmente fazer aqui. Obrigado. Muito bem, então começamos com as perguntas da Mariana, da Agência Lusa, deixando para o Sr. Ministro da Educação a pergunta sobre o combate importantíssimo à endogamia. É um dos que seguramente alimentará muita discussão e onde ficará de alguma forma visível a comparação entre um governo reformista e abordagens imobilistas. A sua pergunta foi, no fundo, se me permite converter a resposta no jargão mais conhecido sobre a devolução, um mecanismo de devolução de propinas. E a pergunta, o que é que o Governo decidiu? Resposta: o Governo não tomou, até ao momento, ainda nenhuma decisão sobre esse mecanismo, mas, sim, está a ponderar se faz sentido e em que termos a manutenção da acumulação com um IRS jovem que agora é muito, mas muito mais longo na duração e expressivo no ganho para os jovens. O que é que lhe posso dizer ainda mais sobre isso? Essa avaliação e esta avaliação que estamos a fazer parte desde logo disto. Nós, ao final do ano de 2024, percebemos, baseando nos números, que o que estávamos a falar de impacto orçamental e de custo era muito, mas muito mais do que tinha sido anunciado pelo Governo que propôs esse mecanismo. A avaliação que é hoje feita pelo Ministério das Finanças é de que este mecanismo, em 2027, teria um custo anual de 500 milhões de euros. Em segundo lugar, uma apreciação que já fazemos, e eu creio que é muito generalizada, que este mecanismo é um mecanismo mais injusto e mais ineficiente a incentivar o rendimento e a valorização do rendimento e, por isso, a fixação dos jovens, é muito mais injusto e muito mais ineficiente que o mecanismo do IRS jovem, sobretudo na versão que hoje temos, na sequência da proposta do Governo, da Lei do Orçamento de Estado, com uma redução muito expressiva, até 10 anos, começa um ano, redução de 100%, depois 3 anos 75%, 3 anos 50%, 3 anos 25%. E, portanto, o mecanismo, se queremos fixar e valorizar o rendimento dos jovens, por causa
dessa dificuldade face aos custos de vida e aos salários que ainda hoje se pagam em Portugal, o mecanismo do IRS jovem é muito mais potente, sobretudo na versão que tem. E, portanto, aonde é que devemos concentrar o esforço orçamental? Qual dos mecanismos é que funciona melhor, é mais eficiente e é mais justo? Sabendo hoje, que é muito mais caro do que se previa. E, finalmente, já agora, para que não haja dúvidas, o mecanismo foi criado numa altura em que uma coisa que se chamava IRS jovem era muito mais pequenina. E, portanto, somando as duas na altura e com as contas que o Governo fazia, era uma combinação de 2 instrumentos pequeninos. Nós passámos 2 instrumentos pequeninos agora para um IRS jovem potente, forte, grande. E, portanto, sim, estamos a avaliar a acumulação ou não e os termos em que eles podem ocorrer, procurando responder a perguntas como aquela que colocou caso haja uma decisão sobre essa acumulação, mas neste momento não há nenhuma decisão tomada pelo Governo. Relativamente às perguntas, peço desculpa pela exaustividade, mas ficou o enquadramento completo do tema. Relativamente às perguntas do João da CMTV, os 2 casos de que falou não parecem caber exatamente no que se chama o regime jurídico da cibersegurança. São práticas eventuais potenciais de crimes em espaço ciber, e há legislação, incluindo alguma que nós já aprovámos, sobre práticas, reforçando os poderes da Polícia Judiciária para cortar, fazer parar, desabilitar condutas agressivas, incluindo algumas delas dessa natureza de exploratória e criminal de outros seres humanos. Aquilo que estamos a falar aqui é o quê? É organizações, empresas e serviços públicos que têm infraestruturas de dados, de sistemas de comunicações, de sistemas informáticos que os usam para prestar serviços. E são alvo de ataques para que esse serviço deixe de funcionar ou para que sejam retirados, extraídos, exfiltrados, como se diz na linguagem técnica, dados que estão guardados nesses sistemas. Pode ser o sistema informático de um banco ou de uma seguradora, através do qual, que pode incluir o sistema back-office ou até o front-office do online banking que nós utilizamos. Pode servir, como aconteceu no ano passado, com o sistema da chave móvel digital, que impedia que os cidadãos acedessem a um conjunto de serviços, incluindo que os médicos, durante, naquele caso, 2 dias, pudessem emitir receitas médicas digitais, ou que os conservadores pudessem registar escrituras de aquisição de casas. E, portanto, o que este sistema faz é trabalhar na resiliência de tudo o que nós utilizamos que é digital. E agora eu faço a pergunta a cada um de vós, enfim, a pergunta que conhecem a resposta seguramente, mas qualquer pergunta, e quem nos ouvirá através de vós, quantos dos aspectos da nossa vida não dependem de um serviço digital? Onde temos os dados, onde acedemos muitas vezes com passwords, palavras-chave e códigos de acesso e que contamos que estejam bem reservados, que dependemos para fazer a nossa vida. Provavelmente muitos de nós, a cada hora, utilizam vários serviços. A nossa vida mudava completamente e muda quando esses serviços estão indisponíveis. E nós queremos proteger esses serviços e o nosso modo de vida, que tem uma grande dimensão digital. E, portanto, este sistema, esta lei é dirigida a todas estas entidades que têm este tipo de serviços, classificámo-las em diferentes graus de criticidade. Um hospital, uma gestora de um aeroporto, uma gestora de um banco, de uma seguradora, têm níveis de criticidade maior e, portanto, têm que adotar mais medidas preventivas, terem sistemas de prevenção de intrusão, regras elevadas na defesa das suas bases de dados, medidas de proteção das bases e de redundância, condições para proteger e reagir em caso de negação de serviço por força do ataque informático, pode ter várias versões, desde a filtração de dados a tornar os serviços indisponíveis e, portanto, é um sistema dirigido a quem tenha estas infraestruturas digitais e estes serviços digitais,
exigindo-lhes em função da criticidade, isto é, do risco e da importância dos serviços que têm, mais ou menos obrigações de defesa, de prevenção e de reação. Instituições públicas e instituições privadas. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Em relação à questão da Mariana Caeiro, da agência Lusa, sobre a endogamia, em primeiro lugar gostava de notar que em todas estas auscultações não houve ninguém que não reconhecesse os efeitos perniciosos, negativos da endogamia. Depois, obviamente, há algumas visões diferentes sobre a forma de mudar estas práticas. E como eu disse há pouco, obviamente, há instituições em Portugal que já proíbem, têm regras muito restritas em relação à possibilidade de contratarem os seus próprios doutorados. Isso já existe. Isso é o ideal, é quando as instituições, de facto, tomam as decisões a partir de uma estratégia que têm. E por isso o que nós estamos a fazer observando os elevados níveis de endogamia, é tentar mudar, de facto, estas práticas para induzirmos maior mobilidade dos doutorados e maior diversidade dentro das instituições. Obviamente, nós não podemos frustrar as expectativas de quem já está a fazer o doutoramento e, por isso, isto aplicar-se-á apenas às pessoas que iniciarem o doutoramento após a entrada em vigor do novo RGES, se for aprovado nos termos que nós estamos a propor, que é o que faz sentido, não é? Ou seja, alguém que está a planear a sua vida, a sua carreira, tem que saber depois quais é que são as possibilidades que tem e isso só pode funcionar a partir da entrada em vigor. Por isso, os atuais doutorandos não serão afetados por esta proposta. Obrigado. Muito obrigado. Passamos às próximas duas questões, começando pela RTP. Sr. Ministro da Educação, queria perguntar em relação aqui à questão das universidades politécnicas. Estamos a falar de fusões. Tem alguma expectativa do que é que pode estar aqui em causa? Outros casos, deu um exemplo, mas se há outros casos neste sentido, e se isto pode diminuir a diversidade, a oferta? Queria que me desse um panorama daquilo que se espera. Quanto ao Ministro Leitão Mar, tinha duas perguntas. Uma delas é se o Governo está incomodado com aquilo que lemos nas escutas da Operação Tutti Frutti relativamente ao Ministro das Infraestruturas. E a outra questão é se, tendo em conta os casos que conhecemos hoje do Chega, se espera um debate menos crispado, ou seja, por conta, vimos o debate quinzenal, não sei se está a perceber o alcance da minha pergunta, se espera que haja uma mudança de tom no partido em causa. Muito bem. SIC. Em relação à educação, pelo que percebi, esta proposta, que é agora aprovada em Conselho de Ministros, terá de seguir ainda o seu caminho. Quero saber quando é que vai para o Parlamento, se é para o Parlamento que terá de ser aprovada, se há margem para alterações e, caso seja aprovada, quando é que entra em vigor. Voltando apenas à questão que respondeu à Lusa sobre a devolução do IRS, quando diz que não foi tomada uma decisão ainda pelo Governo, significa que um jovem atualmente não sabe o benefício a que terá direito à partida. Para o Sr. Ministro Leitão Amaro, até porque durante esta conferência de imprensa e também durante este Conselho de Ministros foram capturados os últimos fugitivos de Val dos Judeus. Gostava de saber qual era a reação do Governo, se da parte da Polícia Judiciária já houve algum contacto em relação a esta notícia. E já agora, se o Governo já nos pode dizer quando é que será feita a remodelação governamental para a substituição de Hernani Dias e se isso inclui também o Ministro Pedro Duarte para poder ser candidato à Câmara Municipal do Porto. Obrigada. Obrigado pelas vossas questões. Começando pela RTP, Alexandre, perguntou-me sobre se o Governo está incomodado lendo escutas. O Governo não lê escutas. Sei uma coisa. Sabe uma coisa que nenhum ministro foi acusado nessa ou noutra investigação e, portanto, não lemos escutas e sabemos que a Justiça, que apreciou ainda numa fase de Ministério Público, naturalmente, tomou decisões sobre quem entendeu que devia tomar e, portanto, eu creio que não há nada a comentar que não seja dizer a Justiça pronunciou-se e a Justiça fez a sua avaliação, incluindo despacho de acusação, incluindo com outro tipo de apreciações. Relativamente à pergunta que colocou sobre um certo partido e um certo tom, eu creio que, repetindo o que disse o Primeiro-Ministro,
ontem, é preciso que alguns compreendam a perda de credibilidade ou a falta de credibilidade que a sua abordagem alcança, a falta de seriedade e de credibilidade que tem o seu tom tantas vezes indignado, e comecem, talvez, desafiava a refletir quanto, por vezes, a indignação nas palavras não serve para esconder o embaraço no comportamento que se tem. Relativamente às perguntas da SIC, Ana perguntou se os jovens não sabem. Os jovens sabem, há regimes jurídicos em vigor, e eu queria permitir-me, portanto, sabem, não há nenhuma alteração tomada hoje, não há nenhuma alteração que tenha sido provocada, decidida e que tenha entrado em vigor. Creio que os jovens sabem que hoje existe um regime com uma robustez, uma redução de impostos por causa do governo liderado por Luís Montenegro. Os jovens têm hoje uma redução de impostos em Portugal sobre o seu rendimento que não tem comparação com nada que tenha acontecido hoje. E essa redução, que por nós, como sabem, até era mais expressiva. Se fosse o governo, se fosse este governo, a redução de impostos para os jovens ainda era mais expressiva. Houve quem não tenha entendido assim. Era mais importante ter o IRS jovem como temos e com a expressão que temos do que nada ter. E, portanto, isso é importante. É verdade que nós nos apercebemos que os números que tinham sido fornecidos e que a justiça e o equilíbrio que tinha sido prometida no passado, na acumulação que existia entre um IRS jovem pequenino e aquele mecanismo de devolução, hoje já não se mantém, nem os números são verdadeiros, o impacto era maior, nem o equilíbrio e a justiça se mantém. Relativamente à captura, de que, e como diz efetivamente, foi conhecida pouco antes daqui termos entrado, eu não vou comentar as impecáveis relações entre a liderança da Polícia Judiciária e o Governo, uma relação de cooperação institucional impecável, e, portanto, não vou revelar interações naturalmente, dizer-lhe apenas que este Governo tem muito orgulho no trabalho que realizam as forças de segurança e de investigação, as polícias, incluindo a Polícia Judiciária. Agradece profundamente aos membros destas forças de segurança, da Polícia Judiciária no caso, mas como já o tem feito, da GNR e da PSP. Estamos muito agradecidos, muito confiantes e recordamos que quando a fuga aconteceu, quase todos, diziam que ninguém ia ser capturado. O sistema de segurança, as forças de segurança em Portugal funcionaram, dão razão de orgulho aos portugueses e ajudam a tornar Portugal mais seguro. De resto, não tenho mais nada a acrescentar. O Conselho de Ministros não abordou nenhum tema sobre designações, nomeações, substituições e, portanto, não tenho nada a informar sobre essa matéria. Sr. Ministro. Obrigado. Em relação à questão da RTP sobre a diversidade da oferta e o resultado de possíveis integrações, a posição deste Governo em relação à rede é, obviamente, garantir que temos uma rede que garante o acesso em todo o território nacional e que é uma rede robusta. Mas todos os processos vêm das instituições. Deste Governo nunca haverá indicação sobre como é que as instituições se devem organizar. É uma visão, nós respeitamos mesmo a autonomia, aliás, é esse o espírito da reforma que estamos a fazer. Conhecendo o sistema como conheço, não me parece que haja qualquer risco de uma redução da diversidade da oferta. As instituições hoje sabem que quando mimetizam o que as outras fazem, tornam-se irrelevantes. E aquilo que vai acontecer, estou muito convicto disso, é que nós vamos ter mais diversidade no sistema. Vamos ter mais diversidade, vamos ter mais concorrência e vamos ter mais inovação.
E por isso os exemplos, este governo já aprovou a integração de 3 escolas de enfermagem em 3 universidades, antes do verão. A Escola de Enfermagem de Lisboa na Universidade de Lisboa, a de Coimbra na Universidade de Coimbra e a do Porto na Universidade do Porto. E estamos a trabalhar. Só a questão da Ana Geraldes da SIC. Muito rapidamente, no início da próxima semana, certamente, será enviada à Assembleia da República. Muito bem, passando ao último bloco, Rádio Renascença. Olá, boa tarde. Viva. Obrigada, Susana Martins, Renascença. Sobre cibersegurança, gostava de saber se há dados do Governo sobre quantos ataques de cibersegurança existiram, enfim, nos últimos tempos, nas entidades públicas, sobretudo, e empresas privadas, se há essa contabilidade e se é daí que vem esta preocupação e esta legislação. Falou em custos deste novo sistema, gostava de saber que custos são esses, financeiros, se já está programado e se é um sistema de cibersegurança que pode vir já a tempo, por exemplo, das eleições autárquicas e das eleições presidenciais, de forma a garantir, por exemplo, a administração eleitoral e os resultados eleitorais. Depois, em relação... fiquei com dúvidas em relação à endogamia. Imagino que não se trate de uma intenção de proibir que as pessoas se mantenham na instituição. Gostava de saber exatamente como é que se faz esse processo. Creio que passou ali no ecrã, mas não vi. Se pudesse dizer exatamente como é que se vai processar isso, Sr. Ministro, para ficar com o som. Obrigada. E gostava de ter uma reação do Governo em relação à admissão, que se soube há minutos, do Conselho de Administração do Hospital Amadora Sintra. Muito obrigada. Boa tarde. TSF. Sim, boa tarde. Em relação a Rui Polónio TSF, em relação à cibersegurança, eu fiquei com uma dúvida em relação ao ethical hacking. Qual era o enquadramento legal que existia antes, se é que existia, e como é que agora vai ser definido? E queria também perguntar se o Governo está a pensar mexer nos próximos tempos na política nacional de ciberdefesa, não de cibersegurança, mas de ciberdefesa. Em relação à educação, se já há alguma previsão para o descongelamento das propinas e se é possível fazermos um ponto da situação das residências para estudantes. Bem, então, perguntas de Susana Renascença. Há eventos de cibersegurança combinando setor público e setor privado praticamente todos os dias. Eles tipicamente dividem-se em 4 classificações, chamada ciberdelinquência, tipicamente comportamentos de indivíduos atuando de forma isolada, que fazem intromissões, procuram apropriar-se, entrar em alguns sistemas informáticos, apropriar-se de palavras-passe e, portanto, com impacto de menor expressão. Depois temos um segundo nível de crime organizado, grupos de indivíduos, ataques de maior expressão, incluindo coisas como ransomware, em que também inclui o infosteal, que é a retirada de acesso a passwords, mas que esse ransomware, por exemplo, inclui a entrada num sistema, retirada de acesso ou exfiltração de dados, às vezes até de acessos a partes do sistema informático, e tentar que a entidade afetada pague para obter, e se não, com a ameaça de que são colocados em venda, tipicamente nas chamadas dark webs ou sistemas do género. Depois, ataques que podem ser da mesma natureza. Aqui esta diferenciação é por tipo de agressores. Eu estou a fazer algumas referências aos tipos de ataques. Há também ataques que são organizados já não por grupos para
crime organizado para a obtenção de vantagem económica, que é o tal segundo grupo de delinquentes, o grupo crime organizado com vantagem económica, para negócio, se quiser, para enriquecimento. Há um terceiro, que são atos hostis ligados a Estados. São ou unidades de cibercrime ligadas diretamente a Estados soberanos ou que com eles cooperam e que são atribuíveis ao Estado soberano. E há registro disso em Portugal e por toda a Europa também. Depois, uma versão próxima disto, uma categoria adicional, identificada, ou que foi mais catalogada, essencialmente já nesta década, na sequência da invasão russa à Ucrânia, uma atividade em especial de ativistas ligados aos interesses russos e da ameaça russa e, portanto, uma manifestação que ultrapassa o território e o ciberespaço da Ucrânia e que leva essas agressões a outros países. E, portanto, se é verdade, quando nós dizemos precisamos de apoiar a Ucrânia porque as fronteiras da Ucrânia são as fronteiras da Europa, a defesa da Ucrânia é a defesa dos valores da liberdade e da segurança para todos os europeus, também é verdade que há manifestações no ciberespaço deste conflito. Há todos os dias, nós não temos relato de todos estes eventos, porque hoje o regime jurídico nem sequer obriga a haver esse relato. E uma das novidades deste regime jurídico é que passa para as instituições com um nível de criticidade maior a ser obrigatório relatar à Autoridade Nacional, que é o Centro Nacional de Cibersegurança, a existência de vários destes incidentes, para que se conheça a realidade, em alguns casos se apoie na reação e na defesa e possa haver em alguns casos, também a investigação criminal correspondente, o envolvimento não apenas das autoridades de supervisão do ciberespaço e serviços de segurança, mas também de investigação criminal, como é a Polícia Judiciária, e todas estão envolvidas e num diálogo, e este regime prevê um diálogo muito próximo e muito estreito entre os serviços de segurança, a Polícia Judiciária e o Centro Nacional de Cibersegurança e a Unidade de Ciberdefesa nacional, que é muito importante, ao abrigo do qual, entre outras coisas, o Governo, dando seguimento a uma iniciativa que vinha, creio que do passado também, que já foi criada uma escola de ciberdefesa e, portanto, nós estamos a trabalhar em paralelo, no caso da ciberdefesa também a trabalhar muito em paralelo com a NATO, e depois de termos este regime jurídico, vamos fazer uma aprovação dos documentos estratégicos, portanto, isto aqui para a cibersegurança, mas em articulação também com as estratégias e a atuação da ciberdefesa. Relativamente aos custos, há várias avaliações. Há os custos privados e há os custos públicos. Eles são significativos, não vale a pena enganarmos. Nós só nos conseguimos proteger se tivermos meios, se tivermos desenvolvimento de software, desenvolvimento de capacidades humanas nas instituições públicas e nas instituições privadas, seja de prevenção, seja de reação. Nós dissemos isso de forma transparente quando houve um ataque sério à AMA no outono passado. Nós tivemos que gastar um valor relevante a contratar serviços imediatamente de verificação forense dos sistemas para conseguirmos fazer a limpeza e ter a certeza que os sistemas eram reativados sem que o agente de ameaça ainda tivesse acesso ao sistema. Há avaliações diferentes, há consultoras a produzir estimativas diferentes. Nós estamos na sequência deste regime e com a implementação da estratégia. Há alguns dos documentos estratégicos que prevêem exatamente o desenvolvimento dos planos de investimento para as entidades públicas mais críticas, e essa conta será feita nesse contexto. Relativamente, creio que me sobra uma pergunta sobre o que é sobre o enquadramento do ethical hacking. Basicamente, a ideia é esta. A diretiva permite-o, há países que poderão não querer fazer, nós entendemos que vale a pena dizer isto. Há pessoas que se dedicam num espírito
e isso tem que ser demonstrado no caso, num espírito de defesa do interesse comum e da segurança comum, a identificar vulnerabilidades em sistemas de outras organizações. E podem fazer incursões nesses sistemas, identificar a vulnerabilidade, se e desde que reportem a vulnerabilidade e não tenham retirado vantagem, e não tenham retirado dados para si ou para terceiro, naturalmente. Com essa atuação, o hacking, que existe, é considerado, perdoem-me a utilização, ethical, ou seja, ético, ou seja, de interesse público, ou seja, uma parceria, se quiser, uma parceria pública ou privada para policiamento das vulnerabilidades. E, nesse caso, a nossa opção é achar que há um ganho nessa parceria pública ou privada de policiamento, identificação de vulnerabilidades, e por isso devemos excluir a responsabilidade. Essa intrusão, que de outra forma, sem cumprir aqueles requisitos, seria um ilícito, é a responsabilidade do ilícito excluída por força do cumprimento daqueles requisitos de ser ético e de interesse público. Senhor Ministro, para terminar... Muito rapidamente, que a questão da... eu não conheço essa notícia, mas eu creio que houve já ontem comentários sobre isso no debate quinzenal, mas a senhora Ministra está no Parlamento a esta hora, seguramente não deixará de abordar todas as questões naturalmente, de uma tarefa hercúlea que a senhora Ministra está a desempenhar, de salvar o Serviço Nacional de Saúde de um estado calamitoso em que o governo anterior o deixou. Problemas com a dimensão que estes tinham não se resolvem de um dia para o outro. Não significa que não nos preocupem todos os casos, e não estamos a falar agora no caso tanto, os que mais preocupam são aqueles que afetam a qualidade e a acessibilidade do serviço dos doentes. Felizmente, há resultados de melhoria nos tempos de espera, na cobertura com médicos de família, vários indicadores. Ainda ontem o Sr. Primeiro-Ministro os relatou, a Sra. Ministra de Saúde com certeza estará no Parlamento e reportará várias dessas melhorias. Preocupam-nos, enquanto eles existirem nós não descansaremos, mas a tarefa é de facto hercúlea. O estado do SNS era muito mau e a nossa prioridade principal na saúde é salvá-lo. Força. Muito bem. Em relação à questão da Susana Martins da Rádio Renascença, relativamente à endogamia, o que nós vamos, o que propomos é que nas unidades orgânicas, ou seja, não é ao nível da instituição, é ao nível da faculdade, se quiserem, da escola, de cada instituição, se houver um índice de endogamia superior a 50%, os doutorados na instituição não poderão ser contratados, de qualquer forma, por um período de 3 anos, exceto se eles tiverem feito a licenciatura ou o mestrado noutra instituição. Isto é, no fundo, a medida vai-se aplicar àqueles doutorandos que fizeram o percurso todo dentro da mesma instituição. Isto é, nunca conheceram outra instituição. Porque, de facto, hoje já há uma grande mobilidade de estudantes que fazem a licenciatura numa instituição, mestrado noutra, doutoramento noutra, e por isso, se alguém estiver a fazer doutoramento numa instituição, mas tiver feito o mestrado ou a licenciatura noutra, não fica abrangido por esta disposição. Muito bem, muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado.